Olá, amantes do futebol, tudo bem? Eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Futney. Hoje, no nosso próximo capítulo, estaremos falando sobre o Flamengo e o Fluminense, a dupla Fla-Flu do Rio de Janeiro. Bom, começando pelo Flamengo, o time carioca ele vem de grandes temporadas, né? Algumas irregularidades, muitas vezes até por questões internas, como briga de jogadores com treinadores, aquelas questões que a gente já sabe que acontecem no mundo do futebol, né? Muitas vezes não se acertam um treinador com um jogador, com um grupo, né? O grupo não se adequa aos métodos dos treinadores, mas o Flamengo ele vem numa grande ascensão, né, nos últimos anos, principalmente depois da era Jorge Jesus, em 2019, quando o time conquistou praticamente tudo dentro do futebol brasileiro e sul-americano, né, ganhando a Libertadores, né, o bicampeonato. O Flamengo, nessas trocas de treinadores, não conseguiu ter muito sucesso dentro da Libertadores, porém, ganhou mais um brasileiro em 2020, né? E depois passou uma seca, né, de títulos importantes, mas continuou ganhando o Campeonato Carioca e tudo mais. Nessa temporada, o Flamengo começou mal com o Vitor Pereira, né, o treinador que veio do Corinthians, não se acertou com o elenco, o método de trabalho dele não funcionou, enfim. E agora trouxe o Jorge Sampaoli, né, que é o treinador que vem de um trabalho totalmente diferente do Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira vinha de um bom trabalho no Corinthians e o Sampaoli vinha de um trabalho médio para ruim no Olympique de Marseille, né, na Europa, né? O Olympique de Marseille é um time tradicional na França e nem chegava a disputar o título francês, né, como é da história do Olympique, né? Normalmente disputar o título, claro, hoje o Paris com um aporte financeiro muito maior, ele acaba tendo uma dominância maior também no campeonato francês, né? Mas o Olympique, junto com o Saint-Étienne, era dois dos grandes campeões da França, né? O Saint-Étienne hoje está na segunda divisão da França e o Olympique, então, né, seria o grande, digamos, junto com o Lyon, um dos grandes adversários do Paris Saint-Germain. Porém, não conseguiu nem fazer frente, né? E então o Flamengo optou por trazer o Sampaoli, que tinha feito um bom trabalho no Santos, aqui na temporada 2020, perdendo a final da Libertadores para o Palmeiras, né, levando um time do Santos que era considerado por muitos um time que não seria favorito para chegar numa final da Libertadores. Ele conseguiu fazer uma belíssima campanha e perdeu o título para o Palmeiras apenas na prorrogação. E depois acabou treinando o Atlético Mineiro, onde ele fez uma temporada boa também, acabou terminando em terceiro ou quarto no Campeonato Brasileiro, porém um pouquinho aquém também, né? E depois acabou saindo, indo para a Europa, e agora retorna ao Flamengo, retorna ao futebol brasileiro para comandar o Flamengo, né? O Flamengo que tem o Gabigol, o Pedro, Arrascaeta, o Everton Cebolinha, né? Que começou aqui no Grêmio também. Então é um time que já se conhece há bastante tempo, né? São vários jogadores que já estão desde aquela época anterior ainda ao Jorge Jesus, né? Como Everton Ribeiro, Gabigol, chegaram tudo meio que nessa época junto. Bruno Henrique, que está voltando agora de lesão, né? E o Pedro foi revelado no Fluminense, né? Como nós vamos falar na sequência. E, enfim, o Flamengo tem um dos melhores elencos do país, se não da América do Sul inteira, né? E, na nossa opinião, mesmo que ele esteja ainda vivo nas outras competições, como Copa do Brasil, Libertadores, né, ele tende a disputar também o título brasileiro, mais uma vez, né, deve ficar ali, ele já está no topo da tabela, né, e deve permanecer pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Consideramos ele como um dos favoritos ao título brasileiro, tá? E dependendo, sim, chega a encaixar esse time, se chegam a adotar bem o método do Sampaoli, que é um método muito intenso, né, de ataque toda hora, pressão, perdeu a bola já pressiona para retomar e tudo mais, o Flamengo tende até se der muito certo isso, a ganhar o brasileiro com uma certa facilidade, porque é um time que está hoje muito acima dos demais clubes brasileiros, né? Tem um elenco muito vasto, né? Tipo, a gente tem o Gabigol para o ataque, se não tem o Gabigol, joga o Pedro. Se não tem Bruno Henrique, joga o Everton Cebolinha. Se não tem o Arrascaeta, pode jogar o Everton Ribeiro, pode botar outro jogador. Tem o Gerson. Então é um time muito forte, o time do Flamengo, né? E bem treinado, esse time tem tudo para dar certo. E claro, além de ter que ser bem treinado, também o elenco tem que comprar, né, as questões do treinador. Tudo, né, tudo tem que
coagir para dar certo, mas a tendência é que o Flamengo brigue pelo... Não acredito que vá ganhar o título com certa facilidade, assim, se caso tudo isso não der certo, é porque nós temos boas equipes também no futebol brasileiro. Porém, o Flamengo é um dos times favoritaços ao campeonato e tende a brigar até a final, se não for campeão com algumas rodadas de antecedência, né? Bom, o Fluminense é outro time carioca que está no Campeonato Brasileiro também, né, juntamente com o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. E o Fluminense ele vem do início de temporada muito promissor. Vem bem na Libertadores, inclusive goleando o River Plate, que é um dos maiores clubes da América, né? Ele goleia o River Plate por 5-0, se não me engano, no Maracanã. 5-1. Eu não me lembro exatamente, mas ele é uma goleada sonora em cima do River Plate, né? Quem conhece sabe a tradição do River. É difícil imaginar um time do tamanho do River tomar uma goleada dessas. E ele vem também do título carioca, né, dessa temporada, em cima do próprio Flamengo, do qual nós falamos no bloco anterior. E é um time que vem jogando muito, muito bem, né? É um time que vem assimilando bem as ideias do Diniz, né? O Diniz tem muito aquela de posse de bola, toque, ele gosta de se espelhar um pouco no sistema de jogo do Guardiola, apesar do Guardiola ter mudado um pouco o seu sistema de jogo hoje, não é mais só aquele tic-tac, ele já faz uma pressão maior, acaba já, né, tentando dominar os times mais na frente, sem deixar o time respirar tanto, como que vem um pouco, que não era tanto comum no Barcelona do Guardiola, né, mas era um time de muito toque de bola. Então o Diniz ele tenta fazer isso. Às vezes o que pesa para o Diniz é que ele não tem muita variação tática, né? Então tu aprende mais ou menos o jeito de jogar, acaba marcando a saída de jogo do Fluminense. É um time que tende a perder a bola, tende a se complicar mais no jogo. Então ele tem essa dificuldade, o Diniz, para conseguir implantar o seu sistema, né? Porque quando conseguem marcar ele não tem tanta variação tática. Parece que nesse ano aqui ele já tem tido demonstrações de mudanças, né? De conseguir assimilar melhor essas alterações que acontecem dentro da partida, né? Quando o treinador muda uma peça que outra, acaba mudando o esquema tático do adversário, ele acabava se perdendo. Então parece que o Diniz acabou conseguindo se adequar melhor a isso, né? Conseguindo se tornar um treinador mais completo. E com isso o Fluminense vem jogando um dos melhores futebols do país, né? Ele vem até fazendo um campeonato surpreendente, né? Além de estar bem na Libertadores, ele vem bem no Campeonato Brasileiro, foi campeão carioca, tem jogadores interessantes também, né? Como trouxe de volta agora o Marcelo, né? Marcelo multicampeão pelo Real Madrid, é o jogador com maior número de títulos pelo Real Madrid, né? Um jogador que dispensa a apresentação, né? Isso deve ser provavelmente de nome, né? Mas enfim, tem outros bons jogadores também, como o Cano. O Cano é incrível como ele consegue estar sempre presente na área, sempre ser um perigo constante para as defesas e tá toda hora fazendo gols. Então o Ganso, ele conseguiu trazer o Ganso de volta, o Ganso que vinha um bom tempo já, digamos assim, uma fase já em decadência da carreira, e ele consegue resgatar o Ganso, que a gente sabe que tem muito futebol e tal, mas muitas vezes faltava aquela intensidade, às vezes fazer a leitura do jogo em si, mas que parece que agora ele está conseguindo render não o que se esperou do Ganso lá no início da carreira dele no Santos, mas que consegue ter um rendimento ainda melhor agora com o Diniz, né? Consegue ter um rendimento bom agora, voltando a ser próximo daquele Ganso quando surgiu no Santos. Então, a gente acredita que o Fluminense ele tende a terminar eu não acho que vá ser campeão, porque não acredito que tenha elenco para conseguir assimilar todas as competições. Uma hora vai ter que dar alguma priorizada, que um pouco perde jogadores por cartões, lesões. Então, eu não acho que o Fluminense vá conseguir brigar pelo título até o final. Porém, é um time que tende a se manter na parte alta da tabela. Eu acredito que o Fluminense vá se classificar para a Libertadores, terminando ali na quarta, no máximo na sexta posição no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então essa é a nossa análise sobre a dupla Fla-Flu no Campeonato Brasileiro e um pouco também sobre a temporada. Se curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas possam estar assistindo ao nosso conteúdo e muito obrigado. Valeu!